Olá, eu sou Hassen, Salmo 23, verso 4, diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, um texto muito conhecido, um texto que provavelmente você já deve ter ouvido muitas pregações. Um texto em que, historicamente falando, Davi já era rei. Esse texto foi escrito há uns 3.000 anos atrás. E Davi estava na casa de Saul, depois de ter matado Golias. E ali ele refletiu o quanto que a vida dele era um pouquinho mais calma, mais tranquila, quando ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas ele usa essa metáfora, ele faz essa analogia entre o pastorado que ele tinha com as ovelhas e agora o Deus que pastoreia a vida dele, ele se vê como uma ovelha. E o texto aí a gente percebe dois blocos. Ele fazendo essa relação de Deus como um pastor, o verso 1 vai nos mostrar isso. E lá no verso 5, um Deus como anfitrião, alguém que celebra a vitória como um rei diante dos inimigos, preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Bom, o verso 4, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, me fez pensar sobre essa sombra da morte. Porque o que ele está dizendo é que o vale, a região geográfica, quando a gente trabalha a história de Israel, os lugares que eram definidos como vales eram lugares sombrios, secos, sem água, sem fertilidade de vegetação e fauna, muitas vezes locais perigosos de animais e inclusive essa expressão sombra da morte no hebraico, ela traz uma ideia de local mais escuro, ambiente mais escuro. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que eu quero trazer hoje para nós? É que essa sombra da morte, nós precisamos entender que é sombra da morte. Não é a morte em si. Ou seja, qualquer sofrimento, qualquer tristeza, qualquer desilusão, qualquer decepção, qualquer dor que passamos nesse mundo é só uma sombra. É uma silhueta. É só uma metáfora de sofrimento que estamos vivendo. Porque aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus, mediante o Espírito pela fé, esses já foram retirados da morte. A morte em si, que é a morte eterna, que é a exclusão absoluta da presença de Deus nas nossas vidas, no caso o inferno, onde haverá tormento, choro e ranger de dentes, essa morte não. Essa morte nós não vamos nem passar perto dela, porque ela já foi retirada de nós. Paulo deixa bem claro que o escrito de dívida que constava sobre nós foi cravado ali na cruz. O escrito de dívida que constava de ordenanças. Jesus ressuscitou. Ele saiu da cruz, mas os nossos pecados ficaram cravados ali. E nisso tivemos a graça de sermos transportados do império das trevas e sermos levados para o reino do Filho do seu amor. João fala isso. Então o que eu quero trazer hoje é que independente do que você esteja passando, do que eu esteja passando, guarde isso. É só uma sombra. Não existe nenhum sofrimento nesse mundo que seja verdadeiramente uma morte na sua vida. Nem a morte física. Ela é só uma sombra. Porque se você entregou sua vida a Jesus, a morte absoluta, ela não vai te pegar. Paulo deixa bem claro que em Cristo a morte perdeu o seu poder. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele diz ali na carta aos Coríntios. E a morte agora não tem mais força nenhuma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
E só de saber que é uma sombra, não é a morte, já me alegra. E o texto continua: tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, o bordão era para conduzir as ovelhas e o cajado era para espantar os animais ferozes. Então é maravilhoso saber disso, que mesmo qualquer sofrimento que a gente tenha, só uma sombra, Deus ainda está conosco, espantando com o cajado dele os animais, o diabo, o mundo, tudo que nos cerca, e nos conduzindo com o seu bordão para a presença, para a glória dele. Guarde isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Deus abençoe.